Olá, meu nome é Brooke Jones. Fui convidada a vir aqui para contar sobre uma experiência que tive muitos anos atrás e dizer que foi a experiência mais profunda da minha vida é um eufemismo. Eu estava um pouco além do meu 25º aniversário quando passei desta vida pela primeira vez. Minha jornada foi o resultado de uma overdose de drogas. Como eu disse, eu tinha 25 anos e era tola. Eu sabia que estava morrendo, sabia o que estava acontecendo comigo enquanto acontecia. O tempo parecia parar. Embora eu não fosse alguém acostumada a orar, de repente comecei a rezar. Eu orei para quaisquer deuses que pudessem existir. Recitei meu mantra e então morri, sem nunca ter ouvido falar daquele túnel. Imagine minha surpresa quando me encontrei nele. Não estava apenas nele, estava sendo levada por ele. Era quente, era suave, parecia estar respirando. E então, eu não estava sendo carregada. Eu estava em pé, embora eu não soubesse no que estava pisando. Olhei ao redor e não vi nada. Não era que eu estava cega, eu não estava. Era apenas que não havia nada lá. Não havia nada para ver, absolutamente nada, exceto o que parecia uma fina névoa seca, iluminada por dentro. E era só isso, apenas eu e aquela névoa que não era realmente uma névoa, e aquela luz que era mais do que uma luz, porque parecia estar viva. Eu não estava com medo, confusa sim, com medo não. Como eu disse, naquele momento, eu não sabia onde ou em que estava de pé, mas eu sabia que estava de pé, e sem ninguém à vista, apenas chamei: "Olá, alguém aí?" Neste ponto, não obtive resposta e comecei a ficar um pouco frustrada. Antes que percebesse, as palavras "Alguém, por favor, me diga onde diabos estou" saíram da minha boca. Juro para você que aconteceu. Foi então que descobri que não estava sozinha. Cuide da sua linguagem e lembre-se de onde você está. Veio uma voz diferente de qualquer outra que eu já ouvira. É provavelmente um bom momento para salientar que durante toda a minha experiência, eu não ouvia com meus ouvidos. Era mais como se todo o meu ser se transformasse em um diapasão celestial, e cada sílaba que a voz proferia ressoava em cada célula do meu corpo. Foi aí que minha experiência divina realmente começou. Foram necessárias mais algumas palavras daquela voz para eu perceber que estava na presença de Deus. E quando finalmente consegui compreender essa realidade, fiz o que sempre foi natural para mim. Fiz muitas e muitas perguntas. Uma das primeiras perguntas que fiz foi: devo chamá-lo de Pai? De Deus? Em resposta, a voz disse palavra por palavra: fui chamado por todos esses nomes e muitos outros, e nenhum deles me define. Em outras palavras, não faz diferença o que nós, seres humanos, chamamos esse poder superior ou criador. E quanto a ser masculino ou feminino, essa foi uma das primeiras perguntas que fiz. E bem, minha pergunta foi recebida com risos. Foi-me dito que 8 minutos se passaram aqui na Terra enquanto eu estava ocupada morrendo. Mas onde exatamente eu estava? Eu não tinha ideia de onde estava, até que a voz me disse que eu estava basicamente à porta do paraíso. E sim, Deus ri. E é o som mais caloroso e delicioso que já experimentei. Foi como se cada célula do meu corpo estivesse sorrindo e sendo abraçada. Foi uma sensação que eu nunca quis parar de sentir. Foi-me dito que 8 minutos se passaram aqui na Terra enquanto eu estava ocupada morrendo. Mas onde exatamente eu estava? Eu não tinha ideia de onde estava, até que a voz me disse que eu estava basicamente à porta do paraíso. Bem, é claro que eu não vi uma porta ou um degrau, mas isso parecia não importar, porque a voz me disse que era ali que eu estava. E quem sou eu para discutir com o Criador de tudo o que existe? Então, a resposta à pergunta se Deus é masculino ou feminino, depois que a risada terminou, a voz disse:
Por que todos me fazem essa pergunta? E fiquei divertida ao descobrir que não fui a única a fazer essa pergunta. Então, Deus é masculino ou feminino? Bem, quando o riso finalmente terminou, ouvi ou senti a voz masculina mais profunda e linda que já ouvira dizer: eu não sou nenhum dos dois. E então a voz mais suave, mais gentil e claramente feminina que já experimentei, disse: mas, por outro lado, sou ambos. Não tenho dúvidas de que se eu fosse muitos anos mais velha e mais sábia do que aos 25, teria feito perguntas um pouco mais profundas do que as perguntas que minha mente de 25 anos criou. Mas eu tinha 25 anos e a profundidade realmente não estava no meu repertório. Então, fiz as perguntas que um jovem de 25 anos faria. Perguntei sobre milagres e a Bíblia. Será que os milagres realmente acontecem e a Bíblia é a palavra de Deus? Fiz todas as perguntas que consegui pensar e recebi as respostas no meio disso tudo. Naquele momento, pedi algo para escrever, pois minha memória nunca foi boa, mesmo quando eu tinha 25 anos, e eu não queria esquecer o que estava sendo dito. E então a voz disse: você não precisa de nada para escrever. Você vai se lembrar porque estou escrevendo em sua alma. Na época, eu não tinha ideia do que isso significava. Não muito tempo depois de retornar, recebi uma prova inegável de que toda a experiência realmente aconteceu. E sim, essa prova inegável é detalhada no livro. Várias pessoas, depois de ler o livro, disseram que não poderia ser uma história verdadeira, porque na minha experiência Deus era engraçado, e segundo essas pessoas, não poderia ser verdade, porque Deus não pode ser engraçado. Em nenhum momento durante toda a minha experiência eu senti medo. E quando percebi onde estava, achei minha completa ausência de medo intrigante. Quer dizer, ali estava eu conversando com o Criador do Universo. Não deveria ter ficado absolutamente aterrorizada? Mas não fiquei. Se considerarmos Deus como o Pai e feito de amor, que pai amoroso gostaria de assustar seu filho? Não preferiria tal ser fazer tudo ao seu alcance para fazer seu filho se sentir seguro, protegido e confortável? Quanto ao motivo de meu encontro com o Tou, então, pelo menos para mim, faz sentido que, em seus esforços para me deixar à vontade, Deus se expressaria de uma maneira que fosse a mais natural e não ameaçadora para mim. E para mim, isso envolve o humor. Todo-Poderoso estar repleto de risos, tudo o que posso dizer é que o humor tem sido a minha linguagem de escolha desde que comecei a falar. É simplesmente a maneira como eu me comunico, é o que é mais natural e confortável para mim. Bem, se Deus tem a capacidade de ser qualquer pessoa, coisa ou estar em qualquer lugar, ser engraçado seria moleza. Nem toda a minha experiência foi engraçada a ponto de gargalhar. Eu queria que fosse, mas infelizmente não foi. Quando perguntei por que havia tanto ódio e violência entre os humanos, o riso parou de repente e foi substituído pela inconfundível experiência de Deus chorando. Novamente, não foi algo que ouvi com os ouvidos, foi algo que senti. E parecia que o ar que eu parecia estar respirando, e sim, eu tive a sensação de estar respirando durante a minha experiência, era feito de milhões de cacos pontiagudos de vidro quebrado. Foi assim que aprendi que quando os seres humanos, em nossa infinita insanidade, causam dor a qualquer ser vivo, fazemos Deus chorar. Aprendi muitas coisas enquanto estava morta, mas sem dúvida, a coisa mais aterrorizante que aprendi é que nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer Deus chorar. E acredite em mim quando digo que a experiência de Deus chorando é a coisa mais dolorosa que já suportei. E isso diz muito, pois já tive um filho, tive câncer, quebrei ossos e perdi mais entes queridos do que gostaria de contar. Mas toda essa dor, grande parte dela insuportável, toda ela somada, é como uma coceira comparada ao horror de experimentar Deus chorando.
Nunca tendo ouvido falar de uma experiência de quase morte, quando retornei à terra dos vivos, não tinha ninguém com quem conversar sobre o que tinha vivido e, francamente, não sabia o que fazer com isso. Então, o que aprendi com minha experiência de quase morte ou minha experiência de morte real? Bem, uma coisa que aprendi é que Deus não tem interesse em nosso saldo bancário. Deus nem mesmo se importa com qual religião seguimos, a quem rezamos ou mesmo se rezamos. Quando se trata da raça humana, o Criador de tudo se importa apenas, e eu digo apenas, que tratemos toda a vida, seja humana, animal, vegetal ou de outra forma, com respeito, compaixão e decência. É isso. Nenhum aperto de mão mágico, nenhuma senha secreta é necessária. Todos são bem-vindos. Também aprendi que o que chamamos de morte definitivamente não é o fim. Na verdade, a morte não passa de uma porta para a vida que nos espera após esta. A verdade é que a morte é apenas uma porta, assim como o nascimento é o fim da vida que vivemos no útero e o início de uma nova vida em um ambiente completamente diferente. Quer dizer, durante nossa vida no útero, vivemos na água e nem mesmo respiramos ar. A morte é o fim da vida que estamos vivendo atualmente e a porta para a vida que espera por cada um de nós. Ei, fãs de experiências de quase morte, temos algumas coisas empolgantes a caminho do outro lado, mas realmente precisamos de sua ajuda e apoio para manter este canal em funcionamento. Eu trabalho incansavelmente para trazer as melhores histórias de EQM que podemos encontrar, mas agora estamos procurando expandir. No entanto, precisamos de sua ajuda e apoio para tornar isso realidade. Por isso, conto com sua inscrição e peço que deixe o like. Junte-se a nós enquanto exploramos o maravilhoso mundo das EQM. Sinta-se à vontade clicando em um desses 2 vídeos para continuar assistindo a outros relatos como este.